Olá, amigo! Olá, irmãos! Olá, igreja! Olá, povo abençoado de Deus! Bom dia! A paz do Senhor a todos! Meus queridos irmãos, uma seguidora do nosso canal do YouTube, ela me fez a seguinte pergunta. Ela me falou: Irmão Carlos, eu não entendi muito bem aquela passagem onde Jesus critica os fariseus e escribas, dizendo aquilo que poderia aproveitar de mim é corban. O que seria esse corban? Gostaria muito de entender melhor essa passagem. Pode me ajudar? Meus irmãos, minhas irmãs, primeiramente devemos sempre ter em mente que a Bíblia foi escrita em uma cultura diferente da nossa e que cada cultura tem expressões próprias, que muitas vezes têm significados que outras culturas têm dificuldades de entender. Somente com um estudo mais detalhado é que conseguiremos então compreender essa expressão. Como faremos isso? Vamos entender? O que é corban? Tudo começa, meu irmão, quando os fariseus e escribas observaram que os discípulos de Jesus não estavam praticando a observância tradicional de purificação, antes de comer, que era lavar as mãos, e por isso, meu irmão, questionaram Jesus por essa questão. Lá em Marcos capítulo 7, versículo 5, nos diz: interpelaram-nos os fariseus e os escribas, porque não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar. Ou seja, Jesus observa muita hipocrisia na pergunta deles, pois Jesus sabia que tudo que fazia, essa tradição que criaram aí, era rituais vazios, pois seus corações não eram retos diante de Deus. É importante entender, meu irmão, que fariseus não tinham aqui preocupações higiênicas, mas de que suas regras cerimoniais fossem cumpridas, pois achavam que isso aí agradava a Deus. Mas veja só, Jesus faz uma primeira acusação sobre a hipocrisia deles, citando o profeta Isaías. Marcos capítulo 7, versículos 6 e 7 nos diz: respondeu-lhe: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Olha, meu irmão, Jesus continua aqui a sua resposta, demonstrando a falsidade deles em colocar a tradição humana acima dos mandamentos do Senhor. Não é verdade? Jesus então irá citar uma manipulação que eles fazem da lei de Moisés, e então saberemos certinho o que significa corban. Vê só, corban dos fariseus e escribas. Jesus cita o jeitinho malandro que eles usam para manipular a lei de Moisés. Lá em Marcos capítulo 7, versículo 10 nos diz: pois Moisés disse: honra o teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai e sua mãe seja punido de morte. Aqui, meu irmão, temos a citação da lei de Moisés, clara e cristalina, sobre a responsabilidade de honrar o pai e a mãe. Mas vejamos o que os fariseus faziam. Marcos capítulo 7, lá no versículo 11 e 12 nos diz: vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderia aproveitar de mim é corban, isso é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai e de sua mãe. A palavra aramaica para oferta é gorban,
No grego usado pelo evangelista Marcos, ele a translitera como corban. Em português fica corban. Ambas significam oferta. Oferta, meus irmãos. Na prática, os fariseus faziam uma manobra para não cuidar dos pais, para não usar os seus recursos financeiros em benefício deles. E como eles faziam isso? Eles declaravam que determinado dinheiro que tinha era uma oferta ao Senhor, corba, né? E por conta disso, se esquivavam de usar esse valor em benefício dos pais, já que esse valor estava consagrado a Deus, para o uso da obra do Senhor, e não poderia ser usado em outra coisa. Jesus viu nisso grande hipocrisia, porque certamente não fazia nem uso, nenhuma coisa, nem outra, ou seja, nem cuidava dos pais e nem ofertavam ao templo, antes ficavam com tudo para satisfazer sua avareza e fome de poder. Meus irmãos, e o principal, em nenhum lugar da lei de Moisés temos essa responsabilidade de manobra. Honrar o pai e a mãe era algo que deveria ser feito sem qualquer exceção, em obrigação. Era obrigação. Por fim, meu irmão, Jesus considera que tal ato da tradição que eles insistiam em manter de pé, está totalmente em desacordo com a palavra de Deus. Veja o que diz Marcos no versículo 13, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmiteis, e fazei muitas ofertas, muitas outras coisas semelhantes. Com isso, Jesus expôs a avareza e a falsidade dos objetivos das tradições que eles tinham. Portanto, eles não tinham qualquer moral para acusar os discípulos e nem Jesus de que quer que seja, declarar que algo era corban, oferta, para não cuidar dos pais. Demonstrava a maldade deles. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Então, minha irmã, eu espero que eu tenha aqui respondido a sua pergunta, tirado a sua dúvida, amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Eu creio também que essa dúvida, essa pergunta aí, tem muitas pessoas que têm essa dúvida, né? São muitas pessoas que meditam na palavra e prestam atenção nesses mínimos detalhes. Então, meu irmão, você que tiver aí a sua dúvida, a sua pergunta e quiser aí mandar nos comentários aí, mande aí. A gente vai tentar o máximo responder, tá bom, meu irmão? A gente vai estudar e responder aí para tentar responder o máximo aí para que vocês venham entender o que a palavra do Senhor quer nos dizer. Amém, meu irmão? Glória a Deus, aleluias. E se você gostou, se você se edificou, se encheu com essa palavra poderosa, eu quero pedir para você, meu irmão, minha irmã, meus amigos, meus irmãos em Cristo Jesus, que se inscreva no meu canal no YouTube, Carlos Servo de Cristo, que deixe o seu like, que compartilhe e acione o sininho de notificação. Amém, meu irmão? Deus abençoe a todos. Carlos Servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor.